Olá, seja bem-vindo! Mais um vídeo aqui do canal do Professor Tarcísio. E pessoal, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês que estão assistindo aí, né? Olha aí, dezembro de 2022. Nós estamos chegando aqui a 1000 inscritos no canal. É lógico que perto de certos canais populares, 1000 é bem pouquinho, né? Mas pra gente aqui que faz um trabalho técnico, acadêmico, a gente sabe que ter 1000 inscritos, 2000, 3000 inscritos, né? Já é um sucesso. Mas mais do que isso, eu quero explicar para vocês por que é importante se inscrever e divulgar um canal como esse, que divulga conteúdo. Não é fofoca da vida dos outros, dos artistas, não é fofoca de político, porque tem muitos canais que se apresentam, né, como comentaristas políticos, mas eles falam mais das fofocas e das lágrimas dos políticos, né, e das emoções que os políticos passam, do que da análise política, né, econômica e social propriamente dita. E esses canais, é lógico, é um apelo, né? As pessoas gostam disso, então eles se tornam canais muito populares. Mas canais como esse aqui, que falam de termos, né, de temas técnicos, também são muito importantes. E por que o meu é muito importante? Porque eu tenho um foco no agronegócio, no direito do agronegócio, no direito ambiental. E esse tema, gente, do agronegócio, é um tema importante no Brasil, porque é um dos grandes, se não o principal componente da nossa economia. Então, quando a gente consegue disseminar conhecimento, que nós vamos aprimorar os profissionais do agronegócio, os produtores rurais, né, aqueles que são líderes lá dentro daquelas agroindústrias, das cooperativas, nós estamos fazendo o agronegócio ser melhor e, consequentemente, a economia e a sociedade brasileira ser melhor. Então, fica aqui esse convite. Né? Se você quer contribuir um pouquinho, né, com o aprimoramento, né, da nossa sociedade e da economia da nossa sociedade, ajuda a divulgar o meu canal. E outros também que trabalham com esse tema. Beleza? E vamos lá. Do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre estímulos governamentais. Mais corretamente, estímulos estatais, né? Podem ter as duas coisas, né? Você pode ter aqueles estímulos que são políticas de governo, daquele grupo que está no poder naquele momento, e você tem as políticas de Estado, né, que são aquelas, vias de regra, aprovadas em lei, ou as mais sólidas de todas são aquelas que estão constitucionalizadas. Então, consequentemente, não é qualquer governo que entra, que tenha lá uma ideologia diferente do anterior, que vai alterar aquela política pública, ela vai ter que permanecer. E dentre essas políticas públicas, né, nós temos aquelas que visam estimular o agronegócio. Agora deixa eu explicar para vocês por que é importante ter estímulo para o agronegócio. Alguns podem olhar e falar assim, isso é muito corporativismo, né? Porque tem um monte de ruralista lá na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, aqueles grandes fazendeiros lá, e consequentemente eles conseguem um monte de estímulos, né? Tá, lógico que isso ocorre porque faz parte do jogo do poder. Faz parte do jogo do poder. Porém, não é só por isso não. Mesmo que nós não tivéssemos, né, um grande grupo de ruralistas no Congresso, nós precisaríamos ter determinadas políticas até mesmo protetivas para o agronegócio. Vamos lá, por quê? Primeiro, segurança alimentar. É isso mesmo. Não é só o Brasil. O Brasil, aliás, ele nem dá muita atenção à segurança alimentar. Se nós dessemos mais atenção à segurança alimentar, e inclusive, né, a questão de uma política de segurança alimentar, nós não teríamos tantas pessoas passando fome, né, e subnutridas no Brasil como nós temos hoje. E temos, viu? Eu sei que você escuta, às vezes, principalmente no meio do agronegócio aí, aquele discurso assim, imagina falar que tem gente passando fome no Brasil. Infelizmente, tem. E eu não estou falando por causa da direita, por causa da esquerda, por causa do presidente A, por causa do presidente B, é porque é fato, tá, gente? Sim, nós temos. Nós temos
gente passando fome agora, ó, 2022, estava ali um monte de gente passando fome em 2021, tinha um monte de gente passando fome em 2020, um monte de gente passando fome em 2019, e nos outros governos que dizem que resolveram o problema da fome, também tinha. Então, sim, no Brasil se passa fome. Então, nós precisamos de uma política, né, cada vez mais aprimorada para resolver isso. Bom, além da segurança alimentar, nós temos também um outro detalhe importante no Brasil, que é o fato do agronegócio ser o responsável por exportar, exporta-se muito, consequentemente entra dinheiro no Brasil, e esse recurso, esse dinheiro que entra no Brasil, forma uma reserva externa, como eu já falei dezenas de vezes em outros vídeos, e isso, tá, gente, nos permite investimento aqui dentro do país, né? Inclusive o fato de ter uma reserva externa gordinha, forte, crescendo, saudável, facilita a entrada, né, de outros recursos, de outras fontes para investimentos no país também. Então, por isso que é muito importante. A outra coisa, tá, que é, assim, um fato que não tem como o ser humano lidar com isso, a não ser que ele se tornasse Deus, né? É que a produção agropecuária, aquela que está ali no meio, lembra que a gente tem o antes da porteira, indústrias, logística, comércio, sistema financeiro, prestação de mão de obra, técnica, e aí vai, né? Aí nós temos o depois da porteira, a mesma coisa, logística, indústria, transformação, mas nós temos o dentro da porteira, produção agropecuária. E ela fica muito exposta a riscos. Riscos climáticos, riscos de doença. Então, como ela é uma atividade de risco, as pessoas só vão se manter nessa atividade se a sociedade der uma contrapartida. Senão ele fala, opa, eu prefiro me livrar disso aqui e vou investir numa outra atividade. Vou também partir para a indústria, eu vou vender minha terra e vou partir para a indústria. Acontece que se todo mundo começa a vender as suas terras, e cada vez ele quer arriscar menos, então ele vai investir menos nessa produção, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma produção cada vez menor. Não só em área, mas em produtividade. Então, para termos, né, um aumento de área, que hoje, né, o ideal é não aumentarmos mais para preservarmos os nossos recursos florestais. Então, nós temos que aumentar, né, na vertical, aumentarmos a produtividade, a gente precisa investir em tecnologia. Só que se você está investindo cada vez mais, o seu risco está sendo cada vez maior. Então, é óbvio que você precisa desses estímulos. E quais são eles? Tá? Então eu vou comentar aqui, gente, muito sucintamente alguns, porque essa aula aqui, né, essa playlist, como eu já disse, é uma playlist de fundamentos. Então são comentários assim, iniciais. Depois, sobre esses assuntos aí, nós vamos falar mais detalhadamente. Mas também alguns já tem vídeos gravados aqui no canal, você pode procurar. Então vamos lá, alguns incentivos. Primeiro, fiscais, tributários. Para quê? Porque você diminui a tributação, tá? Então, consequentemente, você vai reduzir o custo dessa produção aqui. E essa redução de custo, ela vai se propagar por toda a cadeia produtiva. Lembra desse conceito que nós já conversamos aqui nessa playlist? Da importância de entender o agronegócio como uma cadeia, que um elemento está ligado ao outro, que está ligado ao outro, que está ligado ao outro. Então, quando você consegue, de alguma forma, reduzir o custo aqui, lá no final, nos produtos que chegam aos consumidores, você consegue reduzir também. É lógico que tem polêmica, tem questionamento, né? Existem economistas que acham que esse tipo de estímulo aqui não precisaria, poderia ser um estímulo lá na ponta, né? Aquela polêmica que está tendo agora, por exemplo, em relação ao ICMS, IPI, ligado aos insumos, né? Que eles têm isenção, né? Zero, alíquota zero, ou um considerável desconto no caso do ICMS. Aí a questão que fica vamos dar esse desconto aqui, né? Então nós vamos desonerar os insumos, mas junto está desonerando os agrotóxicos. E, consequentemente,
você está dando um estímulo fiscal para substâncias que contaminam os trabalhadores, que contaminam o meio ambiente. E isso, né, se tornou tão grave esse debate que foi parar onde? Foi parar no STF. Quem que é o relator? Ministro Fachin. Apesar de não termos já uma decisão, né, do tribunal, mas o relator disse sim, é inconstitucional darmos isenção, né, ou de redução de alíquota de tributos para substâncias que são contaminantes. Mas isso vai dar muito pano para manga, porque realmente os agrotóxicos, né, agroquímicos, eles são um componente muito importante na produção. Agora, se você entra com um aumento de tributação, você vai aumentar o custo de produção, vai ter consequências sobre isso. Mas nós temos outros, né? A questão do IPI, alíquota zero para exportação, que facilita, né, o nosso produto se tornar mais competitivo. Por falar em tributação, lembrando, nós estamos gravando aqui esse vídeo em dezembro de 2022 e está tendo essa polêmica, né? Porque o governador de Goiás, um ruralista, inclusive, produtor rural de família tradicional, né, de produção rural em Goiás, conseguiu aprovar, com muita pressão e se queimando politicamente, uma tributação no agronegócio, para gerar caixa para continuar as obras de infraestrutura que ele está fazendo em Goiás. E por que isso? Porque foi desonerado o ICMS dos combustíveis, lembra? Para reduzir o preço dos combustíveis. Que aí já foi uma jogada de quem? Do presidente Bolsonaro, que perdeu a eleição, estamos agora em dezembro, né? Já teve eleição, ele perdeu para o Lula, mas foi uma tentativa de, né, reduzir o preço do combustível e diminuir um pouco essa questão do processo inflacionário e ficar um pouco melhor ali com os seus eleitores. Mas a estratégia acabou não dando certo, né? E para isso agora os governadores estão se movimentando, buscando uma outra forma de conseguir esses recursos que perderam com o ICMS. Qual que seria uma outra forma, né, do Estado também intervir estimulando o agronegócio? Sistemas de crédito. E aí eu já falo para vocês, né, consultarem depois as aulas que eu tenho gravados aqui sobre sistema de crédito. Então nós temos desde o governo investindo mesmo, o governo aportando recursos, tá, que no Brasil é muito limitado. Por quê? Você pega um país assim onde ele tem uma economia de um tamanho e o agronegócio ali dentro, ou a agropecuária dentro daquela economia, ela é isso aqui, ó. Então você imagina, a economia daquele país é desse tamanho, a economia, né, o segmento, o percentual do agronegócio é isso. Então você pegar recursos de toda essa economia para direcionar aqui é uma coisa. Agora, você pega a economia do Brasil e boa parte dela já é a economia do agronegócio. Então o agronegócio é uma parte muito grande para ser sustentada pelo restante da economia. Então a capacidade do próprio Estado investir nisso, em seguro, créditos, financiamentos, subsídio de juros, é pequena. O Estado não tem essa força, porque o agronegócio é muito grande em relação à economia brasileira. Então eles foram desenvolvendo alguns outros mecanismos, né, para ter isso. Então, por exemplo, né, a cédula do produtor é uma forma de você terceirizar, você transfere para o privado. Por quê? Porque aí ele já começa a usar a própria produção dele como garantia. E aí nós já temos algum material gravado aqui, mas eu vou gravar outros materiais detalhando mais como que essas cédulas foram se aprimorando, né, hoje. E o mais moderno de todo, o mecanismo mais moderno, e esse já tem vídeo aqui, né, não só meu vídeo, mas assim, vídeo com o próprio deputado Arnaldo Jardim, né, que foi um dos elaboradores, né, da lei que regulamentou o Fiagro. Então assistam esse vídeo, muito importante, ouvir do próprio, né, dos próprios criadores desse fundo, como que ele funciona, que aí sim é transferir para o privado o risco do financiamento do agronegócio, que é uma saída para o agronegócio brasileiro se desenvolver. Além desses mecanismos de financiamento, qual outra forma que o Estado pode ajudar?
Bom, o Estado pode ajudar também atuando lá na comercialização, na política de preço e na comercialização ao mesmo tempo, que a gente chama de política de preço mínimo, né? Mas que hoje é muito mais ampla, tá? Que o Estado, tá, gente, ele tem que intervir nisso, porque acontece assim, quando você tem uma produção, por exemplo, soja, é óbvio que a gente tem uma produção em diferentes períodos, porque nós plantamos sojas diferentes ao longo do Brasil, aí, com ciclos diferentes, períodos de plantio diferentes. Mas quando você colhe numa região, você colhe uma região toda, num estado todo você colhe. Então na época da colheita você gera uma super oferta do produto. E se você tiver uma super oferta, o preço cai. Depois você vai ter o quê? Uma entre-safra. E aí o preço vai subir. Então o que o governo faz? O governo entra com uma política, né, de preço mínimo e uma política também de regularização dos estoques. São vários mecanismos e o governo, né, o Estado brasileiro foi aprimorando muito isso. Não é essa aula que eu vou detalhar, vai ter aula só para eu detalhar esse tipo de assunto. Então eu vou falar aqui do mais básico, né? Uma das formas do Estado fazer isso é a política de preço mínimo quando ele compra o produto. Então, se faz o cálculo do preço mínimo e se o mercado não estiver comprando por aquele preço, que é o preço mínimo que o produtor precisa vender para tornar a sua atividade viável, o governo compra. E por que é interessante? Porque aí entra o outro mecanismo, o outro lado, né, que é regular os preços também para o consumidor. Como o governo compra, ele forma estoques. Se lá na entre-safra, quando os preços poderiam disparar, e aí sim os intermediadores, né, aqueles que compram a mercadoria e estocam, poderiam segurar a mercadoria e forçar uma subida de preço para ganhar mais dinheiro, o governo entra e vende, controlando o preço. É óbvio que esse mecanismo ele é salutar, ele é importante para a sociedade, mas ele é muito caro. E nós já temos mecanismos muito mais inteligentes, né? Muito mais eficientes, com menor custo para o Estado. A gente vai trabalhar isso depois em outros vídeos. Uma outra forma é subsídio. Então o governo não compra, então ele não forma estoques, mas ele remunera o produtor com a diferença. Então se o preço mínimo é 150, ele conseguiu vender a 100, ele vai comprovar para o Estado e ele vai receber essa diferença. Então é um subsídio. Por que isso é importante? Porque essa mordomia, né, para o produtor? Por aquilo que eu falei para vocês, né? É uma atividade de muito risco, é uma atividade que implica na segurança alimentar do país, então você não pode deixar os agricultores quebrarem. Porque um agricultor quebrar é uma coisa, você quebrar toda uma região de produtores, você pode provocar um colapso até mesmo no fornecimento de alimentos do país. E é óbvio, né? O quesito zero, a prioridade zero, né, que um governo, os seus dirigentes têm que cuidar é a alimentação da população. Então isso é muito importante. E no caso do Brasil ainda, porque nós somos um país agroexportador. Então a gente precisa manter o nosso agronegócio competitivo, lhe proporcionando essa segurança, essa estabilidade. E é óbvio que todo mecanismo moderno, e nós vamos ver isso, que vai transferindo para o setor privado, tá, e pesando cada vez menos, né, nos cofres públicos, é o ideal que se aplique esses mecanismos. E nós vamos conhecê-los, né, melhor em outros vídeos. Queridos, queridas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então, por favor, compartilhem, deixem o like, se inscrevam, como eu falei, é importantíssimo a sua inscrição aqui nesse canal para fazer, né, o nosso conteúdo crescer aí pelo Brasil e ajudar o agronegócio e ajudar a economia brasileira. Um abraço.